Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal 10+. O brasileiro tem um carinho muito especial pelos tokusatsus. As séries de ação japonesas foram o primeiro contato de muita gente com produções orientais e essas aventuras de ficção científica abriram as portas para que outros títulos orientais chegassem aqui no Brasil. Só que o apelo desses seriados não é apenas nostálgico. Ainda que haja muito saudosismo em torno, a verdade é que boa parte dessas séries são clássicas por serem realmente boas, mesmo com as restrições orçamentárias e técnicas de cada época, da mesma forma que outras são sucesso no Japão e no mundo até hoje. Por isso mesmo, é muito fácil se perder em meio a tanto tokusatsu por aí. E se você está querendo retornar ao mundo dos heróis que se transformam ou ficam gigantescos para enfrentar um monstro que ameaça destruir Tóquio, confira algumas das melhores séries para conhecer ou matar a saudade. Iniciando a nossa lista, em 10º lugar temos Lion Man. O seriado tem seu contexto na época do Japão feudal, onde para qualquer guerreiro, mais importante que a própria vida era manter sua honra. Ele conta a história de Dan Shimaru, interpretado por Tetsuya Ushio, um samurai de 21 anos que, após ter o irmão Dan Kage-no-shin morto por Nezuma, um monstro humano aliado da inescrupulosa família de Mantor, parte para a batalha movido por um desejo misto de vingança e justiça. Utilizando um propulsor a jato, carregado com um tipo especial de pólvora, preso em suas costas, nosso herói decola rumo ao céu, onde, através de uma técnica de transfiguração, uma dádiva dos ninjas, transforma-se em Lion Man, um felino humano muito forte e ágil. Ele é justo, corajoso e perseverante. Ao longo de sua dura jornada, Shimaru acaba prestando auxílio a todos que sofrem as injustiças de Mantor. É desta forma, em uma destas situações, que ele conhece a jovem Shinobu e seu irmão Sankichi, os quais estão em busca de seu pai, Kans, um hábil e conhecido armeiro, que desapareceu quando ela ainda era criança. Eles e Shimaru seguem ajudando-se mutuamente em diversas ocasiões ao longo da série. Sankichi tem um grande medo de caracol. Toda vez quando vê ele grita apavorado. Lion Man, como é conhecido no Brasil, é um tokusatsu, seriado japonês, do gênero Henshin Hero, de ação e aventura, que estreou no Japão entre 14 de abril e 29 de setembro de 1973 e teve todo 25 episódios gravados. O seriado teve sua estreia no Brasil pela TV Manchete a partir de 1989 e também foi lançado em VHS pela extinta Top Tape Home Video. 9º lugar, Policial de Aço Giban. O sucesso de Robocop nos anos 80 atingiu em cheio o Japão, que não demorou a criar sua própria versão do Policial do Futuro. Foi assim que nasceu Policial de Aço Giban, outro tokusatsu clássico que fez muito barulho no Brasil. O engraçado é que a inspiração no filme não se limita apenas ao visual, mas toda a história não nega a influência. Assim, temos um policial dando sua vida em nome da justiça e renascendo em seguida como o icônico Giban. A diferença é que o tokusatsu não pesa a mão na violência e troca o caos urbano por monstros e uma organização medonha como vilões. O charme de Giban está nesse retrato de uma época que ele se tornou. Isso sem falar de todos os gadgets e veículos que ele tinha à sua disposição, algo que continua legal até hoje. Naoto Tamura, interpretado por Shohei Kusaka, um humano revivido como cyborg pelo Dr. Igarashi para lutar contra Baiolon, é capaz de reverter a sua identidade humana à vontade. Ele detém o posto de comissário de polícia, como robô, e detetive, como humano, mas sem que saibam de sua identidade de um jeito todo atrapalhado. A programação de Giban permite que ele siga estas diretrizes: prender criminosos em qualquer circunstância sem um mandado, punir bandidos em seu próprio julgamento, se acontecer de eles serem membros da Baiolon, use força letal dependendo das circunstâncias. Policial de Aço Giban
é uma série de televisão do gênero tokusatsu da franquia Metal Hero, produzida pela Toei Company entre 1989 e 1990. Trazida ao Brasil pela extinta distribuidora Top Tape, foi exibida a partir de 1990 pela Rede Manchete. Foi lançado em DVD pela Focus Filmes em 2011 e em julho de 2019 foi disponibilizado no serviço Prime Video pela distribuidora Sato Company. Essa série contou com 52 episódios. 8º lugar, Cybercops, os policiais do futuro. No ano de 1999, o crime invadiu a cidade de Tóquio, no Japão. Inesperadamente superada e desarmada, a Polícia Metropolitana de Tóquio decide criar uma força-tarefa especial para combater a terrível situação. Codinome ZAC, Zero Section Armed Constable, ou Policiais Armados da Seção Zero, este departamento de polícia é projetado para missões especiais. Por esta razão, os cientistas da polícia desenvolveram as Unidades Cyber, 3 armaduras de alta potência equipadas com a mais recente tecnologia, Marte, Saturno e Mercúrio. Por meio de um moderno sistema, o ZAC tem à sua disposição uma câmara de armamentos, chamada de Câmara Escura, a qual mantém as Cyber Arms e as Cyber Weapons. Através de dutos de transporte, as armas são enviadas a qualquer parte da cidade. O acesso à câmara se dá através dos cartões magnéticos chamados de Cyber Cards, próprios de cada Cybercop. No primeiro episódio, um jovem misterioso, Shinya Takeda, aparece do nada e salva o dia depois de usar sua própria armadura, a Unidade Júpiter. Após sua vitória, ele se une a ZAC na luta contra a Organização do Maldestrap, governada pelo implacável Barão Kageyama, cujo objetivo é usar a força tecnológica dos computadores para a dominação do mundo e parece estar misteriosamente ligado ao passado de Takeda. Também vindo do futuro, como Takeda e Kageyama, um misterioso personagem, Lucifer, acaba se aliando a Deathtrap como uma espécie de freelancer por acreditar que Takeda é o traidor que sabotou o plano de destruição da Torre Babylon no futuro e causou a morte de seus companheiros. Após dar muito trabalho aos Cybercops, Lucifer descobre que as provas da traição de Takeda foram forjadas pelo Barão Kageyama, que era o verdadeiro traidor. A partir daí, embora não integre a equipe, Lucifer passa a ajudar os heróis sempre que eles se encontram em dificuldades. Sendo uma unidade futurista, a unidade Lucifer é muito mais forte, resistente e bem equipada do que a dos outros Cybercops. Polícia Computadorizada Cybercop é uma série japonesa de tokusatsu, de categoria não oficial Henshin Hero, que foi produzida pelo estúdio Toho, sendo exibida originalmente no Japão pela NTV entre 1988 e 1989. Trazida ao Brasil pela Sato Company, cujo dono era Nelson Sato, estreando na extinta Rede Manchete em 12 de outubro de 1990 no programa Clube da Criança. 7º lugar, Comando Estelar Flashman. 5 jovens foram raptados quando crianças por caçadores espaciais, mas acabaram sendo salvos pelo povo do planeta Flash. Durante 20 anos, os jovens viveram e treinaram no planeta Flash e seus satélites, voltando para a Terra ao saberem que o cruzador imperial Mass, liderado pelo monarca Ladeus e o cientista Dr. Keflen, está prestes a invadir o planeta. Os 5 jovens, Jim, Red Flash, Dem, Green Flash, Go, Blue Flash, Sarah, Yellow Flash e Lou, Pink Flash, contam com a ajuda de Meg, um robô com inteligência artificial que fica monitorando e orientando suas ações. Os 5 heróis também contam com um arsenal de última geração e de um alto poder de destruição, como Cosmic Vulcan, um mega canhão giratório de 5 canos. É a arma fatal dos Flashman, formada pela união dos 5 Vulcans com a qual eles destroem os monstros de Keflen. O principal robô da série, resultante da formação Flash e da união Flash Cross dos 3 veículos de combate,
tanque comando, veículo terrestre pilotado por Red Flash, Delta Craft, jato pilotado por Green Flash e Yellow Flash. E Omega Craft, tal como o Delta Craft, também tem o formato de um jato, porém com um disco giratório na parte de cima, servindo como radar, pilotado por Blue Flash e Pink Flash. O quinteto ainda possui outros 2 robôs gigantes, o Titan Jr. e o Grand Titan. Comando Estelar Flashman é um seriado televisivo japonês do gênero Tokusatsu, pertencente à franquia Super Sentai. Produzido pela Toei Company, foi exibido entre 1º de março de 1986 e 21 de fevereiro de 1987 pela TV Asahi. Estreou no Brasil em 6 de março de 1989 na Rede Manchete, onde ficou até 1992. 6º lugar, Spectreman. Inicialmente, Spectreman foi enviado à Terra para salvar a humanidade da destruição causada pela poluição. Para que o androide não fosse identificado pelos nativos do planeta, ele tinha a capacidade de se transformar em um ser humano, um homem comum chamado Kenji, estrelado por Tetsuo Narikawa. Além disso, se empregou na Divisão de Pesquisa e Controle de Poluição, um órgão local composto por uma equipe de técnicos. O objetivo era facilitar as investigações que eventualmente precisassem fazer a pedido dos dominantes. Mas, já durante a primeira tarefa, Spectreman se deparou com um monstro gigante que surgiu nas águas da baía da cidade. O androide e a população local acreditavam que o ser não identificado era uma mutação genética, resultado do excesso de sujeira na água. Na verdade, o bicho era obra de 2 alienígenas, os simioides Gori, cuja inteligência superava a de qualquer ser humano, e seu auxiliar, Caras. Ambos eram originários do planeta Epsilon, no sistema Gallist, equivalente ao nosso sistema solar. Esse planeta era o 5º a partir de seu Sol, localizado na constelação de Sagitário, e pretendiam tomar a Terra para si, eliminando os seres humanos. A partir daí, Spectreman recebe a ordem dos dominantes para proteger o planeta das ações do Dr. Gori, que não hesitaria em utilizar todo o potencial de sua genialidade na criação de terríveis monstros. A série foi exibida originalmente pela Fuji Television de 2 de janeiro de 1971 a 25 de março de 1972, com um total de 63 episódios. No Brasil, a série foi exibida de 1981 a 1982 pela Rede Record, em parceira com a TVS Canal 11, Rio de Janeiro, e de 1983 até 1990 na TVS, atual SBT. 5º lugar, Jiraiya, o Incrível Ninja. Jiraiya, o Incrível Ninja, é uma série de televisão japonesa do gênero Tokusatsu, pertencente à franquia dos Metal Hero. Produzida pela Toei Company, foi exibida originalmente entre 24 de janeiro de 1988 a 22 de janeiro de 1989 pela TV Asahi, totalizando 50 episódios. Foi trazida ao Brasil pela extinta empresa Top Tape e estreou no dia 2 de outubro de 1989 pela Rede Manchete, continuando a fazer muito sucesso até 1990. Mais tarde, voltou a ser exibida pela mesma emissora entre 1998 e 1999. A série diferenciou-se de suas antecessoras por quebrar o padrão dos Metal Heroes, introduzindo um herói sem superpoderes e utilizar como temática a tradição japonesa dos ninjas, até então nunca explorada dentro da franquia. Conta a história de um jovem Tuha Yamaji, interpretado por Takumi Tsutsui, que foi adotado por Tetsuzan Yamaji, sucessor do clã Ninja Togakure, e que possui um dojo onde ensina e treina seus 3 filhos em ninjutsu. Seus outros 2 filhos são Kei e Manabu. Ele guarda a missão passada a cada geração de seu clã, de proteger o segredo do paradeiro de Paco.
Paco é uma espécie de cápsula espacial de uma civilização alienígena muito mais avançada do que a da Terra, com a missão de retornar ao seu planeta de origem. A cápsula foi soterrada em um grande terremoto. No entanto, foi desenterrada e, para protegê-la de gananciosos, foi escondida e, posteriormente, foi esculpida uma placa de barro com uma inscrição que revelaria o paradeiro de Paco e que foi confiada para a sua proteção ao clã Ninja Togakuri há centenas de anos, mas devido à traição do ambicioso e maligno Oninin Dokusai, essa placa foi dividida, ficando uma metade com o clã Tokagure, onde atualmente Tetsuzan Yamaji tem a sua posse, e a outra foi levada por Dokusai, que formou a sua própria facção ninja, a família de feiticeiros. Desde então, Paco se tornou muito cobiçado e, por isso, ficou conhecido pelos ninjas do mundo inteiro, tanto os malignos como os pacíficos, chamados na série como o Império Ninja, como o Tesouro do Século. A ideia clássica do herói que guarda os segredos de seu clã se mistura à fantasia de uma civilização alienígena e o resultado é esse guerreiro de armadura temática que precisa lutar contra feiticeiros e guerreiros ninjas. Quarto lugar, Ultraman. Vamos combinar que há um quê ridículo que permeia a franquia Ultraman até hoje. De todos os tokusatsus, ele é um que não consegue ou não quer esconder o fato de que são pessoas dentro de uma desconfortável fantasia de borracha. E isso é o que torna tudo tão bom. Afinal, é esse estranhamento que marca tão bem a estética do gênero como um todo. E nesse sentido é impossível não apontar a importância e o próprio carisma do Ultraman original, de 1966. Se hoje estamos falando dessas produções até hoje, é graças a ele. O primeiro Ultraman é um alienígena gigante vindo de Nebula M78 e que chega à Terra em meio a uma caçada a um monstro espacial chamado Benlar. No processo, ele acaba acertando a nave de um piloto humano, o oficial Hayata da Patrulha Científica, estrelado por Suzumu Kurobe, e para salvá-lo, incorpora sua existência à do rapaz moribundo. Também lhe entrega um artefato chamado Cápsula Beta, que confere a Hayata a possibilidade de se transformar em Ultraman. Dessa forma, Ultraman, que havia sido nomeado para proteger a Terra, cumpre sua missão através do humano Hayata, que, toda vez em que um monstro aparece, se transforma no alienígena. A partir disso, temos toda a mitologia da família Ultra e desse universo de histórias contra forças vindas de outros planetas. Entre os principais monstros inimigos de Ultraman estão os Baltan, que por diversas vezes enfrentam o herói. A série original contou com 39 episódios e, no Brasil, foi televisionada nos anos 70, 80, em 1996 e em 2001 pelas emissoras TV Tupi, TV Record, TVS, atual SBT, TV Corcovado, Rede Bandeirantes, Rede Manchete, CNT e Rede Brasil de televisão. Terceiro lugar, Esquadrão Relâmpago Changeman. Prevendo uma possível e iminente invasão de Gozma ao planeta Terra, o sargento Ibuki, com a Organização Defensores da Terra, reuniu um exército de recrutas e os treina arduamente na esperança de que 5 deles sejam banhados pela lendária Força Terrena, energia gerada pela Terra em momentos que o planeta corre enorme perigo. Quando as tropas de Gozma surgem e começam a invasão durante um desses treinamentos, atacam os recrutas e 5 deles, durante a luta, são finalmente banhados por uma poderosa e misteriosa energia. Os poderes dos 5 animais lendários, dragão, grifo, pégaso, sereia e fênix, transformando-os instantaneamente em Changeman. Com um vasto arsenal e o poderoso Change Robô, eles lutam contra os alienígenas de Gozma, um império galáctico cuja sede fica no planeta de mesmo nome, e que conquistara e anexara um número sem fim de mundos. Gozma é liderado pelo malévolo Sr. Bazu e sua horda de ajudantes que querem a qualquer custo dominar o planeta Terra. Esquadrão Relâmpago Changeman
é uma série de televisão japonesa do gênero Tokusatsu, parte da franquia dos Super Sentais. Produzida pela Toei Company, foi originalmente exibida pela TV Asahi entre 2 de fevereiro de 1985 e 22 de fevereiro de 1986, que contou com 84 episódios, fez grande sucesso em seu país de origem e marcou a história do Tokusatsu no Brasil, quando foi exibido pela Rede Manchete entre 1988 até meados de 1994 e a partir do mesmo ano pela Rede Record e mais tarde pela CNT. Segundo lugar, Black Kamen Rider. Estrelado por Tetsuo Kurata no papel do protagonista, o nosso herói motoqueiro Isamu Minami, a série Black Kamen Rider foi sucesso quando passou no Brasil nos anos 90 e que continua excepcionalmente muito boa até hoje. Não por acaso há quem veja Kamen Rider Black RX como o ápice de toda a franquia do motoqueiro mascarado e também um dos melhores tokusatsus já feitos. Tudo bem que a nostalgia nos torna suspeitos para dizer isso, mas o herói tem o traje mais icônico de toda a série e também uma das tramas mais envolventes. Pouca coisa é mais comovente do que a história de dois irmãos separados, ainda mais quando o destino reserva um embate emblemático para eles. Assim, o Tokusatsu traz esses dois irmãos, que são sequestrados por uma seita maligna que pretende dominar o mundo. Só que um deles consegue escapar e, de quebra, ainda se transforma no herói Kamen Rider. Com suas novas habilidades, luta não só para salvar o planeta, mas também seu irmão perdido. Kamen Rider Black, traduzido no Brasil como Black Kamen Rider e Blackman, é uma série de televisão japonesa do gênero Tokusatsu, pertencente à franquia dos Kamen Riders. Produzida pela Toei Company, em associação com a Ishinomori Productions, foi exibida originalmente entre 4 de outubro de 1987 e 9 de outubro de 1988 no canal a cabo TV Asahi, que contou com 51 episódios. Foi a primeira série da franquia a ser transmitida no Brasil, exibida pela extinta Rede Manchete a partir de abril de 1991, no bloco Sessão Super-Heróis, obtendo grande sucesso e popularidade. Primeiro lugar, O Fantástico Jaspion. Um clássico entre os clássicos, O Fantástico Jaspion, estrelado por Hikaru Kurosaki no papel título, é o tokusatsu mais conhecido do Brasil, inclusive por quem não faz a menor ideia do que é isso. A história do Campeão da Justiça marcou uma geração e definiu o que era um seriado japonês na cabeça do público, abrindo as portas para a invasão que vimos ao longo dos anos seguintes. Produzida pela Toei Company, foi exibida originalmente entre 15 de março de 1985 e 24 de março de 1986 pela TV Asahi, totalizando 46 episódios. No Brasil, foi transmitida pela Rede Manchete a partir de 1988 e mais tarde, durante boa parte da década de 90, pela Rede Record, obtendo enorme sucesso e desencadeando uma febre nacional pelo gênero de super-heróis japoneses no país, abrindo as portas para a importação de novas produções tokusatsu. O sucesso pode ser explicado tanto pelo fato de ele ter um visual bem marcante com sua armadura cromada, ou pelo fato da transformação da sua nave no robô gigante guerreiro Daileon ser sempre o ponto alto do episódio. Não sozinho nessa jornada contra o terrível Satangos e o seu temível Império dos Monstros, o nosso herói ainda conta com valiosos aliados como a androide de inteligência artificial Anri, conta também com um ser alienígena chamado Mia, com um corajoso policial da Interpol chamado Boomerman, e o professor Nambara, um fotógrafo que descobre o lendário Pássaro Dourado, que é a única fraqueza do terrível Satangos. Mas não há como negar que a história envolvendo o herói profetizado e todo esse lado místico e transcendental, misturado a uma aventura de herói e monstro, é algo que brinca com a nossa imaginação até hoje. Devido à popularidade gigantesca,
o personagem Jaspion tornou-se o protótipo do herói japonês, imagem que se mantém até os dias atuais. Bem, pessoal, este foi o vídeo de hoje. O que acharam? Digam aí nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal 10+, de ativar o sininho para receber notificação toda vez que pintar vídeo novo aqui no canal e de compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau!